Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre a implementação de algoritmos para a resolução do flow shop permutacional implementados aqui no C Sharp. Então vamos continuar nesse momento não com o algoritmo em si para a resolução, mas com o desenho da nossa solução. Então nós vimos no vídeo anterior como realizar o desenho da solução, fazendo com que cada máquina ficasse numa linha do desenho. E agora, nesse vídeo, o que vamos ver é como realizar o desenho de forma que cada tarefa fique numa linha. Então, boa parte aqui exatamente igual, como nós tínhamos anteriormente, fazendo a nossa definição desse objeto desenho como sendo do tipo bitmap, desenhando um retângulo branco e depois um preto para fazermos a margem e um fundo para esse nosso desenho. E agora, na definição do pincel, nós vamos ter um pouquinho diferente. Agora será uma cor para cada máquina, porque como nós teremos já as tarefas diferenciadas pelas linhas, o que nós vamos precisar diferenciar é qual que é cada máquina em cada uma das tarefas. Então, teremos uma linha para cada tarefa e uma cor para cada máquina. Então, esse vetor chamado pincel, que é do tipo brush, ele vai ter tamanho lá e número máquinas, posições. E daí vamos gerar aqui as cores aleatórias para cada uma dessas máquinas. Da mesma forma, vamos calcular lá qual é aquele instante de início e fim de cada tarefa em cada máquina. E agora aqui na definição da altura, que antes nós tínhamos lá como inteiro, coloquei aqui, já pensando nesse caso nosso, de que nós temos muitas tarefas. De forma que nós podemos fazer o seguinte, ter aquela variável, no lugar de ser inteira, sendo do tipo double, e colocar que a altura é 350 dividido por double número de tarefas. Então, fica ali aproveitando um pouquinho melhor a parte de espaço. Essa mesma ideia de colocar double altura poderia ser feito ali no código anterior também, para desenhar a solução de cada máquina numa linha. E daí a mesma coisa aqui para a escala largura, 550, que é esse pedaço útil que nós temos do desenho fora as margens, dividido pelo makespan. Como que nós vamos fazer agora? O que muda em relação à situação anterior? Também teremos um for variando as tarefas, um for variando as máquinas. Repare agora o seguinte, coloquei aqui um int tarefa atual igual a sequência desenho ponto sequência na i. Para que isso daqui acaba sendo realizado? Se nós quisermos que apareçam as tarefas em sua ordem de execução, nós precisamos deixar dessa forma. Se nós fizéssemos simplesmente o seguinte, eu até vou colocar aqui como exemplo, de que a nossa tarefa atual fosse igual ao i, e vou deixar apagar, vou deixar comentado isso daqui, de tarefa atual ser igual a sequência desenho.sequência na i, a gente vê o que acontece. Daí tem aqui, novamente esse for variando as máquinas. Vamos definir aquele nosso retângulo da maneira apropriada. Então, aqui esse 25 é referente à parte da margem que nós temos no lado esquerdo. Aí vamos ter lá qual que é o instante de início daquela tarefa na máquina. Isso aqui será multiplicado lá pela escala largura. Vamos ter aqui também a parte da definição da altura com a margem superior e daí aqui descendo para cada nova tarefa em função dessa multiplicação pela altura. Vamos ter aqui qual que é o tamanho daquele retângulo, a diferença ali entre o tempo final, o instante final menos o instante inicial, ou poderia pegar direto o tempo processamento, como nós comentamos anteriormente, e aqui o tamanho desse retângulo em termos de altura, que é a variável altura. E daí agora aqui, convertendo ali para int, porque nós estamos trabalhando que a variável altura é do tipo double. E daí é desenhado lá o retângulo associado com a cor referente à máquina. Aqui o comando
e por fim lá o return desenho. Então eu vou aqui no formulário e vou colocar o seguinte, pegar aqui nesse nosso botão teste, que agora no lugar de bitmap desenho solução receber aquela solução máquinas na linha, vai receber a solução tarefas na linha. E vamos analisar como que ficará esse nosso desenho. Então apertando aqui para execução, demorou ali um pouquinho mais do que o habitual para abrir, mas agora vai. Colocar aqui na mesma coisa 10.000 sequências geradas de forma aleatória. Apertamos o teste, 148 milissegundos. Está aqui qual foi a melhor sequência encontrada, que gerou esse Makespan de 319. E temos aqui o desenho. Só, se nós olharmos o desenho, parece que está mais confuso do que ajudando para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Porque essa tarefa 0, ela não é a primeira a começar a ser executada. Tu consegue observar que essa cor aqui, azul, se refere à máquina 1, essa marrom aqui à máquina 2, o verde à máquina 3, essa cor aqui, bordô, à máquina 4, e esse verde claro aqui, à máquina 5. Isso aqui acontece para cada uma das tarefas. Só que a tarefa 0 não era a nossa primeira tarefa executada. Vou colocar aqui de novo, vai gerar uma outra sequência, é claro, só para ficar um pouquinho mais fácil essa visualização. Nós temos agora aqui, que não na imagem que está aparecendo, mas na próxima imagem que será desenhada, que a sequência é 1, 9, 16, 6. Então guardar esses números aqui. 1, 9, 16, 6 e que termina com a 10. Olha lá, a primeira tarefa sequenciada é essa aqui que é 1. Depois vem para a tarefa 9, que é essa daqui. Depois a tarefa 16, que está aqui embaixo. Depois a tarefa 6 e terminará lá com a tarefa 10. Então, esse desenho aqui ele está correto, pensando que aqui é a tarefa 0, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, mas acaba ficando um pouco confusa a visualização dele para nós sabermos como que estão as ociosidades de cada uma das máquinas. Tentar identificar aqui, por exemplo, como que está a ociosidade da máquina 1, nós teríamos que pegar e analisar cada um desses azuizinhos e ver se tem algum espaço. Como que está a ociosidade da máquina 3, teria que pegar aqui o verde e ver se tem algum espaço entre eles. Então, quando nós colocamos isso daqui, de que... Vou lá na nossa classe problema FSP, de que tarefa atual, ela recebe qual que é a sequência na posição I. O que isso daqui acaba gerando? Que nós vamos desenhar primeiro, para aparecer na primeira linha, qual que é a primeira tarefa sequenciada. E daí isso daqui vai ficar lá com 135, né, que foi o nosso tempo de execução. Olha lá, tarefa 9512 Makespan 317. Apareceu agora aqui nessa ordem. Isso daqui não é a tarefa 0, é a tarefa 9, que é a primeira tarefa sequenciada. Mas a nossa visualização já ficou bem mais fácil. Identificar aqui essas ociosidades todas. Então, todas essas caixinhas que aparecem aqui em preto se referem a ociosidades que nós temos ao longo da execução. Pegar aqui agora e fazer um exemplo um pouquinho mais longo. Vou colocar lá para gerar 1 milhão de sequências aleatórias. Então isso aqui vai demorar um pouquinho mais, mas um tempo que nós podemos esperar aqui, porque acaba sendo rápido, provavelmente vai ser uma faixa de 10 a 12 segundos que demorará. Então aqui lá 11 segundos e pouquinho, ok, encontrou essa sequência com Makespan 312, está lá essa sequência aqui desenhada. Como nós estamos sempre utilizando aqui para ser o tempo total, o que vem até o final, nunca vai ver aqui diminuir um pouco isso para a esquerda, mas já foi um Makespan menor. E o que nós conseguimos observar aqui é quais são os momentos que estão acontecendo essa ociosidade. Tudo isso aqui acaba sendo, aqui na verdade, quando nós estamos falando em tarefa, isso aqui acaba representando qual que é o tempo de espera das tarefas para a próxima máquina, e se analisarmos alguma diferença, deixa eu pegar aqui,
em termos de máquina, para a gente ver a ociosidade, aqui, ó, a máquina 4, nesse pedaço inteiro aqui, ela fica ociosa, né? Porque ela terminou o processamento dessa tarefa e tem que esperar a conclusão da tarefa anterior na máquina 3 para poder começar aqui na máquina 4. Então aqui também é um exemplo de ociosidade da máquina 4, consegue visualizar um pouquinho qual que é a ociosidade de cada uma. A máquina 1, naturalmente, é uma máquina que não tem ociosidade, porque todas as tarefas estão ali na fila para começar. Ela só vai ficar ociosa quando não tiver mais tarefas para serem processadas. Okay? Já a máquina 2, ela pode acabar gerando algum tempo de ociosidade. Ó, tem aqui uma ociosidade ali da máquina 2. Então, quando nós estamos interessados aqui, reforçando, na minimização do make-span, nós estamos automaticamente interessados na minimização da ociosidade dessas máquinas que nós temos aqui disponíveis para as tarefas. Então, com isso daqui, nós conseguimos fazer uma série de desenhos. O que poderia colocar de forma melhor aqui, ainda que está faltando, para facilitar a nossa visualização? Qual tarefa que é essa aqui que foi a primeira sequenciada? Qual tarefa que é essa que foi a segunda sequenciada, a terceira sequenciada e assim por diante? Então isso daqui eu deixo aí também a cargo de exercício de vocês de procurar como que faz para escrever algum texto que apareça aqui para podermos dizer quais são as tarefas que estão sendo executadas em cada uma das ordens. Então, com isso a gente encerra aqui essa videoaula sobre a parte de desenho. E com esse recurso pelo Object Graphics, aqui tem uma possibilidade imensa de coisas a serem realizadas. Se nós pegarmos aqui só a título de curiosidade, eu vou colocar assim, ó, lá o G ponto, aqui aparecem todas as coisas que nós podemos fazer. Vou colocar aqui até mais específico para ir só em métodos. Podemos desenhar arcos, curva de Bézier, curvas de Bézier, curvas fechadas, curva, elipse, ícone, imagem, linha, linhas, caminho, polígono, retângulo, uma série de coisas. Aqui quando nós queremos desenhar retângulos ou elipses que são fechados, que não são somente a borda, vem aqui com esse início com o fio. Então aqui tem uma série de possibilidades para vocês trabalharem aqui e explorarem entre uma das coisas como escrever ali qual tarefa que é cada uma delas, né? Então vou recapitular aqui. O que poderia ser feito é que naquela margem branca à esquerda ficasse ali escrito qual que é o número daquela tarefa que está sequenciada. Então, por exemplo, aqui nós temos lá que a ordem de sequência é 9, 5, 1, 16, né? E assim por diante. Então que aparecesse aqui o 9, 5, 1, 16 para conseguirmos identificar quais são as tarefas a serem realizadas. Porque isso, em termos, pensando operacionalmente do problema, é o que importa para quem estará lá operando as máquinas, né? É saber qual que é a sequência e ter esses instantes aqui de cada um deles. Da mesma forma, poderia ser colocado aqui algumas marcas de escala, indicando que aqui é o 0, aqui é o 50, o 100, 150 e assim por diante. Então vocês são livres aí para pensar de uma maneira que ficaria legal a visualização desses resultados. Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.